Estamos de volta com o Economia e Negócio e agora eu vou conversar com o José Alves Neto, vice-presidente do grupo TRX. Você vai me perguntar o que tem isso a ver? Tem a ver com tecnologia, não importa a área. Tem a ver com como eu faço um negócio dar certo através da tecnologia. Estou errada? É assim que o teu negócio deu certo? Você está certíssimo. O nosso negócio deu certo por uma série de fatores e com certeza a tecnologia é um dos fatores envolvidos no que fez com que a TRX fosse uma plataforma de bastante sucesso. Então a tecnologia tem que ser empregada assim, independente do ramo de atuação da empresa. Quando você faz a tua administração, a tua gestão do negócio, você analisa sobre a ótica do investidor, né? Ou de quem quer apostar num negócio. Essa aposta, você viu que os meus 2 primeiros blocos teve muito mais a ver com este Brasil que precisa de infraestrutura, que precisa de uma solução mais complexa para poder dar certo, né? E aí eu te pergunto, dá para você transpor isso para uma coisa pública, por exemplo? Essa tecnologia, tudo isso que você faz para o investimento privado? A gente trabalha com tecnologia no nosso dia a dia. A TRX ela é uma gestora e ela tem uma vertente forte de desenvolvimento imobiliário. Então a gente procura dar o suporte para as empresas no que diz respeito ao real estate, a infraestrutura necessária para elas poderem operar com a capacidade e eficiência máxima da ótica do investidor. Então a gente oferece a solução imobiliária para aquela empresa poder operar. A gente faz isso bastante com o setor privado. Na iniciativa pública, eu acho que a gente trabalha de uma forma agregada. Então, que nem a sua última entrevista, onde o secretário estava dizendo de todo o trabalho que eles fazem para poder fazer com que a logística seja integrada, a gente vem a reboque, porque ao passo que o governo, a iniciativa pública, oferece essa infraestrutura para a população, para as empresas, a gente vem com a solução de real estate. Isso faz com que essa logística consiga ser de fato mais eficiente e a operação das empresas também seja mais eficiente. Ou seja, elas deixam o capital delas alocado na atividade fim. Real estate é o nosso negócio. Uma Ambev da vida, por exemplo, bebida. É bebida. Então o capital dela fica alocado na operação de bebida. Quando eu imagino que devem ser 350 mil fatores, mas por exemplo, você poderia citar 5 pelo menos, do que faz a sua plataforma analisar um negócio? O que é? É a localização? É o preço? É a mão de obra? Quais são os 5 principais elementos que essa plataforma analisa para ajudar o investidor a planejar o seu negócio? Como você disse, a gente faz uma análise bastante criteriosa. Então são diversos os fatores que a gente analisa. Se eu fosse colocar na conta 5 deles, eu diria que é localização. Quando a gente fala de real estate, localização é essencial. E daí na localização, eu estou te interrompendo, mas é só para complementar, porque eu sei que são dúvidas do telespectador também, além das minhas. Não necessariamente é o local mais barato, é o local independente de um preço justo para o tipo de demanda que possa ter, é isso? É o melhor local. Tá. Ele não necessariamente, de fato, é o mais barato. Ele é o mais bem posicionado, ele é o que oferece a melhor solução econômico-financeira, logística e de negócio para aquele empreendimento. Tá. Então, localização? Localização é um fator extremamente importante. Eu diria que a configuração daquele ativo, daquele investimento, a flexibilidade de uso que ele tem, ou seja, isso faz com que ele seja um ativo, uma solução, um investimento perene, independente de certo momento da economia ou até mesmo o uso específico de algum inquilino. Óbvio que também a conta tem que fechar. Né? A gente analisa muito na TRX os números, e a gente analisa isso de uma maneira bastante profunda, tanto a parte de quanto custa o terreno, de quanto custa para fazer um projeto, de quanto custa para construir. E também a gente olha quanto vale isso, quanto que o mercado pratica, quanto aluga, por quanto vende e por aí vai. Deixa eu só também te interrompendo nesse aspecto, porque muitos empresários colocam a questão da busca do financiamento, da busca do dinheiro de terceiro como um fator impeditivo e muitas vezes
inibidor de um negócio, vocês também colocam como um fator o dinheiro não precisa ser o recurso próprio, mas poder ser no financiamento, e vão atrás analisar da onde virá esse financiamento? Sim, a gente na TRX vive de investimento, então a gente analisa e constrói investimento de uma forma plena e bastante criativa. Tem a parte de equity, sim, e também tem a parte de dívida, de financiamento, ou seja, dependendo da estrutura, dependendo do tipo de operação, a gente busca alavancagem e aí faz todos os estudos para pegar esse dinheiro da forma mais saudável possível, sob o ponto de vista de alavancagem, de endividamento, etc. A gente viu o que vocês fazem. Claro que você podia ficar aí falando mais 10 fatores. Se você deixar, eu fico o dia inteiro falando. Mas eu iria adorar. O problema é que a emissora que não nos deixa. Mas para onde caminharemos, então, neste Brasil atual? Cenário atual, que é provavelmente para você totalmente diferente do que era um ano. Como é que você está sendo demandado? Para que tipo de negócio, com que velocidade e até que ponto a crise já te afetou? Bom, a crise ela acaba afetando todo mundo. Todo mundo. Né? A gente na TRX tem um olhar bastante otimista, bastante criterioso e de longo prazo. Então a gente entende que mesmo em momentos de crise, existem uma série de oportunidades que aparecem. E isso também é verdade quando você fala de real estate. Então, apesar de existir sim uma crise forte no país, esses próximos anos serão anos difíceis, a gente está estruturado de forma que a gente consiga absorver algumas oportunidades que aconteçam nesses momentos de crise. Como, por exemplo, comprar terreno. Agora, é isso que eu ia falar. Hoje um negócio é comprar terreno, um bom negócio. Hoje você consegue comprar terrenos preço. A termos mais interessantes, vamos chamar assim. A gente tem na TRX um produto onde a gente desmobiliza ativo existente. É uma operação que chama sale leaseback. Ou seja, a gente analisa o imóvel, se ele for interessante sob o nosso ponto de vista, a gente compra esse imóvel da empresa, libera a caixa para ela e a contrapartida é um aluguel de longo prazo, de 10, 12, 15 anos. Tá. Então, esse tipo de solução, em momentos de crise, também faz bastante sentido. A TRX, por definição, é uma empresa de terceirização de ativo imobiliário. Então, se uma empresa, às vezes, precisa de um imóvel novo, tudo bem que numa época de crise a tendência dela querer expandir é menor. Mas ainda assim, o parque logístico industrial brasileiro ele é super obsoleto e na terceirização, às vezes, você consegue alguma eficiência operacional. A gente está experimentando, para você ter uma ideia, hoje em dia na TRX, um cenário onde uma empresa tem 3 sites, 3 centros de distribuição e ela quer unificar essas operações em um centro de distribuição novo, justamente para buscar uma eficiência operacional. Vai concentrar a operação dela, vai gastar menos e ainda assim ela está necessitando de um imóvel feito sob medida num contrato de longo prazo. Então, que daí vocês entram como investidores, vocês entram fornecendo esse produto adequado para ela, é isso, através de aluguel. Exatamente, ela passa para a gente a necessidade dela, seja desenvolver um imóvel do zero, seja comprar ou vender um imóvel pronto, ou até mesmo financiar algum ativo que precise ser desenvolvido ou que já exista. A gente entende essa necessidade e aí coloca a solução imobiliária de real estate à disposição dessa empresa e faz o desenvolvimento de toda a cadeia do processo produtivo de um imóvel alugado. Obviamente, pelo fato de a gente ser gestora, a gente não executa, a gente não constrói. Mas a gente nasceu de uma construtora incorporadora, então a gente tem um know-how bastante forte do mercado de desenvolvimento. A gente contrata muito bem uma obra para ela ficar 100% adequada para o uso daquela empresa e 100% interessante para o mercado, para atender a necessidade e a expectativa do investidor. Portanto, hoje, o programa de hoje foi um chá de otimismo na dona Fátima Tussa, que andava tão desanimada. Eu ouvi, secretário, desculpa te dando, imagina. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que, e eu gosto dela, eu prefiro ser otimista porque eu conheço muito pouco pessimista bem-sucedido. Então, é ótimo. Eu acho que o otimismo é uma característica que tem que ser meio que de fábrica em todo empresário. Perfeito, eu vou ficar com essa frase para mim. Acho que foi parte
do bem-sucedido que eu consegui construir também para a minha carreira, mas, acima de tudo, muito dos que têm sentado aí. Eu vejo muito mais os otimistas continuarem bem na carreira do que os que chegaram aqui só choraram e só lamentaram e aí nada deu certo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente espera que você continue tendo soluções criativas para a gente sair da crise, uma recordação Maravilha. da Economia e Negócios da Joy Paper. Obrigada. Ok, muito obrigado. Obrigada a você que ficou nos acompanhando. A gente termina por aqui, mas você sabe, solução sempre se encontra no Economia e Negócios. Até mais.